extremamente aconselhável que você contrate um escritório de advocacia especializado em direito imobiliário para assessorá-lo na compra, venda ou refinanciamento do seu imóvel aqui nos Estados Unidos. Nós prestamos esse tipo de trabalho há mais de 10 anos e é muito comum encontrarmos situações onde um cliente que não procurou assessoria inicialmente tentou fazer o negócio sozinho ou simplesmente com a ajuda de outros profissionais que não são da área, e depois ele se encontra numa situação que ele precisa de um escritório de advocacia para desenrolar um mal-entendido que poderia ter sido evitado se já houvesse um advogado dentro da negociação desde o início. Por exemplo, em um processo de refinanciamento, você tem o banco que está refinanciando o valor anterior do imóvel em questão. Você pode ter a opção de tirar o que a gente chama de equity, né? Tirar aquela margem de lucro em cash para utilização em outro investimento ou para reenvio de volta para o seu país. E isso envolve a negociação de contratos, tanto do novo empréstimo quanto da quitação do empréstimo anterior. Via de regra, este processo de refinanciamento ocorre com bastante frequência, principalmente nestas épocas onde os juros estão mais baixos. Então é comum o proprietário nos procurar para que então a gente consiga, junto aos corretores de hipoteca, os mortgage brokers, ou os bancos diretamente, as melhores taxas para abaixar a sua parcela mensal e de repente também conseguir retirar uma parte em dinheiro para utilização em outros investimentos ou, como foi falado, reenvio para o seu país numa taxa de câmbio favorável. Num processo de compra e venda, tem mais partes envolvidas. Você tem os corretores, tanto do comprador quanto do vendedor. Você tem o corretor de hipoteca, normalmente envolvido na transação pelo lado do comprador. Você tem o banco, você tem o comprador e o vendedor, as pessoas físicas que estão de cada lado na negociação. Então você tem 6 partes móveis dentro de uma negociação que tem uma data para terminar, que é a data do fechamento, a data do closing. É muito comum que os advogados, tanto da parte do comprador quanto do vendedor, entrem assessorando e organizando, orquestrando estas nuances e estes elementos que estão soltos normalmente em vários contratos, e a gente organiza de forma homogênea para que na data do fechamento, na data do closing, não haja, por exemplo, nenhuma surpresa ou desentendimento. Normalmente, o escritório de advocacia também funciona como agente de fechamento e também agente calção. São duas funções. Agente de fechamento é o closing agent. A gente funciona como title company. Nós temos o poder e nós damos fé na transação como um cartório no Brasil. E também funcionamos como agente calção. Nós funcionamos como um banco para a transação. Os valores vêm para a nossa conta calção e da nossa conta calção são feitos os pagamentos e quitações do imóvel e o valor remanescente é repassado para o vendedor depois da transação completada. Estes papéis, agente de fechamento, agente calção e o assessor jurídico, o advogado propriamente dito, são de suma importância. Em várias jurisdições também são obrigatórios. Aqui no estado da Flórida, você necessariamente precisa de uma title company, de um agente de fechamento e de um agente calção para completar uma transação de compra, venda e refinanciamento do seu imóvel. Os valores que você vai pagar são tabelados igualmente pelo estado inteiro. São promulgated rates. Então não faz diferença no custo da transação se você vai escolher, por exemplo, a transação ser feita por um agente calção, um agente de fechamento de sua confiança, ou alguém desconhecido que foi indicado, por exemplo, pelo corretor de imóveis ou pelo corretor de hipoteca. Então, busque sempre escolher o agente calção que a gente chama de title agent ou a title company, onde você tenha confiança e possa ter certeza de que os seus assuntos serão tocados da melhor forma possível. Não fará diferença nenhuma no custo da transação. Por estes motivos, é de grande importância que você tenha a assessoria de um escritório de advocacia para a sua transação imobiliária de compra, venda ou refinanciamento
de um imóvel nos Estados Unidos e que este escritório de advocacia preferencialmente também possa ser uma title company para a transação e agir como agente de fechamento e o agente calção no seu negócio.